Estamos aí diante do tema, glória a Deus, para que serve o Evangelho. Então, como eu ia falando com os abençoados, eu vinha pedindo a Deus um tema que nos desse assim um norte, né? Porque hoje se fala muito sobre graça, né, abençoado? Hoje se fala muito. Mas afinal, para que serve o Evangelho da Graça? Então, para responder essa pergunta, e claro, para que você entenda a resposta principalmente, nós vamos passar por alguns textos do próprio Evangelho para nos dar a luz que precisamos ter para entender este assunto de suma importância, muito, muito importante. Então vamos ao texto, começar lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz: Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meus amados irmãos, minha família da fé, igreja reunida aqui no YouTube, como é bom estar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. O texto que está aí para vocês diz assim, olha, eu botei até em letras maiúsculas para ressaltar. Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Bom, queridos, nós sabemos que a fé é um dom. E esse dom, o dom da fé, foi repartido em igual partes a cada um. Ou seja, você só pode alcançar esse entendimento porque você já veio de fábrica com 100% dessa medida de fé. E foi através desse dom que é ativado quando você ouve o Evangelho da Graça. Vocês lembram que eu venho batendo sempre nessa tecla com vocês aqui, dizendo o quê? Que é como se eu tivesse uma senha e vocês tivessem essa contrassenha. Então, quando essa senha é falada, ativa essa contrassenha. Então, a graça, ela vem para manifestar essa medida em teu espírito. Anota isso aí, queridos. A graça vem para manifestar essa medida que há no nosso espírito. Por isso que nós, em graça, não pedimos para aumentar a nossa fé. Porque quando pedimos isso, não estamos de acordo. As obras em graça não funcionam. As obras da lei, as obras de aumentar a fé, não funcionam. Muito menos na questão da fé. Por quê? Porque se trata de um dom. E dom quem dá é Deus. Se você tem um dom da fé, você tem ela 100%. Agora presta atenção porque isso é muito importante, tá? Cada crente, e quando eu falo crente, abençoado, é você que creu no Evangelho. Você é um crente de verdade, um cristão. Então cada crente possui uma medida. Uma medida. Possui uma qualidade no espírito. Meu querido, você possui uma qualidade no espírito. E essa medida que cada um tem, ela possui uma responsabilidade. Deixa eu explicar aqui para vocês entenderem melhor. Todos nós temos o dom da fé. E esse dom da fé foi repartido o quê? Uma medida de fé. E dentro dessa medida de fé, possui uma responsabilidade ali envolvida, e eu vou explicar para vocês. A responsabilidade é de ouvir o Evangelho da Graça. E ele é ativado quando você ouve. Por isso que Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz aqui, olha, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus aí nesse caso,
no contexto que nós estamos vivendo, é o evangelho da graça. Não pode ser o evangelho da incircuncisão, porque este parou ali próximo do ano 70. Não pode ser a lei, porque a lei foi até Cristo. Então, hoje, a palavra de Deus representada para nós é o evangelho da graça, dado ao apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Então, a nossa responsabilidade está o quê? Em ouvir. André, e por que eu tenho que ouvir? Porque, amados, a graça é a ciência que ele nos deu, atenção, para minimizar nossa humanidade. Você entendeu? A graça, atenção, a graça é a ciência, um ensino, um conhecimento que ele nos deu para minimizar a nossa humanidade e manifestar o quê? O nosso homem espiritual. Pegou o corte aí, porque serve a graça? Então, amados, veja, não é carnalidade, tá bom? Não é carnalidade. A carnalidade está dentro da humanidade. A carnalidade está dentro da humanidade. Pegaram um corte aí? Logo, se você não ouve o evangelho da graça na sintonia certa, tem que ser na sintonia certa. Porque se não for na sintonia certa, a sua humanidade vai sobressair. Pegou o corte aí? Quando não é certo, não é na sintonia. A sintonia está um pouquinho fora da estação, não serve. Porque quando ela está fora um pouco de sintonia, a humanidade nossa sobressai. O evangelho da graça, então, passa a não ser o quê? Eficaz. Principalmente aonde? Na nossa carnalidade. Tá confuso? Calma aí, você vai entender. Preste bem atenção nisto agora que eu vou te dizer. Amados, todos nós esperamos que algo bem maravilhoso ocorra na nossa vida aqui, não é verdade? Tem gente que espera que a esposa enxergue o que você está enxergando. Tem gente que espera que os filhos enxerguem o que você está vendo. Tem gente que queria que acontecesse um milagre em sua vida. Então nós estamos sempre esperando algo bom acontecer. Porém, se você não ouve o evangelho da graça na sintonia certa, você tende a fracassar na tua humanidade. Por isso que a nossa responsabilidade está em ouvir. Porque essa é a palavra que vai matando diariamente esta humanidade. Atenção, mais uma vez, não é carnalidade, é a humanidade. Porque, amados, a carnalidade é mal. Lembra-se das obras da carne? Essa daí não tem jeito. Uma hora ou outra vai se manifestar. Mas se a sua humanidade não estiver equalizada com o evangelho da graça, que você tem que ouvir na sintonia certa, você vai acabar, por exemplo, achando que o evangelho da graça é caridade. Pegou o corte aí? Deixa eu falar uma coisa com vocês e repetir isso. Não é que você não possa fazer caridade, meu irmão. Faça isso, isso é bom. Porém, o que você não pode é confundir e chamar isto de evangelho da graça, porque não é. E é justamente o contrário. O evangelho da graça não deixa que isto se sobreponha ao espiritual, porque não é. Você não é mais espiritual do que alguém porque você faz caridade. Não é. Isso é quando a tua humanidade está sobrepondo a sua espiritualidade. Porque, meus queridos, presta atenção no que eu vou falar. A caridade, ela é de um ponto egoísta. Por quê? Porque ela passa pelos conceitos humanos. E o primeiro é o quê? É o da própria satisfação que você tem ao fazer caridade para alguém. Porque ninguém ajuda ninguém sem que antes aquele ato não nos satisfaça primeiro. Sim ou não?
Então a caridade, ela é movida por um ato, primeiro, da nossa satisfação e depois da satisfação do próximo. Do alvo da nossa caridade. É por isso que nós temos que equalizar estas coisas. Amados, é quase que um egoísmo, tá? Porém, isso aí que eu estou falando para vocês é um papo para um outro tema em que eu vou estar trazendo sobre caridade velada por interesses. Aguarda aí que tá saindo. Olha, outro exemplo de quando nós não dominamos a nossa humanidade pelo Evangelho da Graça, o que nos ocorre? Temos uma tendência a nos achar melhor que os outros em áreas da nossa vida que dominamos. Sentimos orgulho, por exemplo, de não ser viciados em drogas. Sentimos orgulho porque não bebemos como o vizinho faz. Começamos a nos sentir melhores que os outros na humanidade da carne. Porque nós sabemos levar uma vida bem equilibrada na área financeira, por exemplo, enquanto os outros só andam com a vida financeira na ruína, porque não sabem controlar isso. E você não pode se achar melhor do que ninguém por conta disto. É para isso que o Evangelho da Graça serve. Por isso que o Evangelho da Graça, ele veio tratar com a tua humanidade. Vocês estão pegando o corte aí, meus queridos? Por isso que a nossa responsabilidade é o quê? É ouvir o Evangelho da Graça. E aqui eu estou te dando armas para você identificar o Evangelho da Graça na sintonia certa. E identificar o Evangelho da Graça na sintonia errada. Então, o que tu tens que fazer é ser exposto à palavra da graça. Porque é ela que tem as ferramentas para ir matando diariamente esta humanidade. De tal maneira que a medida do teu homem espiritual seja manifestado. Paulo não falou, não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim? Porque Paulo chegou numa excelência. Conforme eu falei, é necessário que essa humanidade desapareça, porque até na bondade humana há armadilhas. Por isso que Cristo ressuscitado nos orientou aqui, olha, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, que diz assim, olha, atenção, assim que, amados, posto que temos tais promessas, limpemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Como assim, Paulo? Um espírito não pode se contaminar. Não é verdade, meus irmãos? Um espírito não se contamina. É verdade, não pode se contaminar. Porém, se liga aí. Quando a tua humanidade obtém, por exemplo, uma má informação religiosa e legalista, isso vai gerando umas contaminações que vai se manifestar em sua vida diária. Por exemplo, achar que por causa do seu bom comportamento, tu é melhor que os outros. Achar, por exemplo, que graça é caridade. Eu poderia citar outras informações aqui que podem acabar danificando o teu caminhar aqui. As informações, por exemplo, que trazemos do berço da nossa família pode nos contaminar. A cultura do nosso país pode nos contaminar. A política, atenção, a política, aí, tocou no assunto bom. A política pode nos contaminar. Eu vejo no Facebook manifestações de abençoados que estão perdidos na política. Estão lá manifestando a humanidade. Porque devemos, né, abençoados? É uma coisa de interesse
para todos os políticos, não podemos ser alienados. Em nome dessa não alienação, começamos a o quê? A confundir as coisas. Pegou o corte aí para que serve o Evangelho da Graça? Então estas coisas podem te conduzir a não experimentar o excelente que todos nós estamos esperando. Então, onde temos que manifestar o homem espiritual, manifestamos o quê? A nossa humanidade. Ou então, pior ainda, manifestando a nossa carnalidade. Que é pior, né? E o pior de tudo isso é quando você não sabe nada disso. Porque se depender de alguns canais aí que torcem o Evangelho da Graça, você não saberia que precisava estar atento a isto. Agora você está sabendo. Por isso que nós temos que se limpar de toda a contaminação. A contaminação da carne e que afeta o espírito. Ou seja, ainda estás, quem hoje ouve um evangelho distorcido, está contaminado na carne. Devido às informações doutrinais, devido às informações religiosas, às informações familiares, culturais, sociopolíticas. E isso vai formando o quê? Uma personalidade. Mas não é do homem espiritual, é da humanidade. Então a tua tendência, qual é a tendência? É pensar que você é isso aí. Pensar que você está levantando uma bandeira partidária, achar que é melhor que os outros. Ou pior, né? Tem gente que é o contrário, pensa que é pior. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que isso não é você. Isso é uma mentira. Isso é uma personalidade e medida formada em você, mas não é você. André, por que você tem tanta certeza que não sou eu? Sabe por que eu tenho certeza? Porque você está me escutando. Por isso eu tenho a certeza que isso que se manifesta não é você. Amado, se a ti foi revelado esse mistério, então esse aí que manifesta com essas tendências humanas não é você. Por isso que o Evangelho faz é te mostrar a tua humanidade. Para você tomar cuidado com ela. A carnalidade nem se fala, né, abençoado? É por isso que você vem a esse canal. Porque precisa saber quem você é. Amados, olha só, veja como funciona. Olha como é que funciona isso. É assim, olha. Tem pessoas que nascem num berço de ouro, não é verdade? Então essa pessoa que nasceu no berço de ouro nunca tem escassez de nada. Então ela vai crescendo e vai achando que ela é isso. Ela vai se gabando de que nada falta a ela. Só que tem muita gente com dinheiro que é miserável. Pegou o corte aí? E o contrário também passa a ser verdadeiro. Tem muita gente que nasceu num berço de madeira ou de tijolo, né? Viveu sempre uma escassez. Aí vai crescendo, vai achando o quê? Que não merece nada. Amados, esses são falsos conceitos da humanidade, do humanismo. Por causa das informações, das contaminações da carne e que contaminou o espírito. Mas isso são mentiras. Nós vivemos em um mundo cheio de mentira. Tudo é mentira. O que, André? Tudo é mentira? Tudo é mentira. Aquilo que você vê é opositora ao reino de Deus. Amados, eu vou fofocar aqui uma coisa com vocês. Eu falo tanto de contra fofoca, né? Mas eu vou fofocar aqui. Olha. Amados, não conta isso pra ninguém. Eu vou falar até baixinho, tá? Você sabe qual é a única verdade? Vou falar de novo. Você sabe qual é a única verdade? A única verdade é aquela que Deus disse sobre ti. Vou repetir. A única verdade é o que Deus disse sobre ti. Escreve aí no chat, abençoado. A única coisa que é verdade
É o que Deus disse sobre mim. Essa é a única coisa que é verdade. Ó, quem escrever nos comentários eu vou deixar um coração. Não conta pra ninguém. André, o que Deus disse de mim? Sabe o que Deus disse de você? Que tu tem uma classe de medida espiritual maravilhosa, que Paulo chama de tesouro. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Para tirar este tesouro, tem que matar toda a mentira que você creu um dia. Tem que matar toda a mentira que recebeste em teu espírito e pela qual te conduziste até o dia de hoje. Para te sacar esse tesouro dentro de você, tem. E como se faz isto, André? Te apresento o Evangelho da Graça. É para isso que serve o Evangelho da Graça. É para isso que ele foi posto. Porque muitos acham que graça é somente viver combatendo. Combatendo. Sim, amados, tem essa parte. Mas ela é muito maior do que isto. E chega um momento que em graça, você precisa se alimentar de outros alimentos. Sem inventar, tá bom, irmão? Sem inventar. Graça não precisa inventar. Então tu ouves combate, 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 mas a graça não é só isso. Mas parece que a graça só se resumiu a isso, né? E agora alguns canais estão combatendo os próprios irmãos entre si. Eu digo que estão se canibalizando. É por isso que tens que se limpar de toda a contaminação. Então se manifesta o outro lado da graça, que poucos foram aclarados para ela, que é uma ciência que Deus usa para matar essa mentira, para matar essa contaminação, para que possa sair à luz a tua verdadeira personalidade, que é o teu homem espiritual. E quando você fica ouvindo deformidades, amado, não tem como. Como é que você vai passar tempos aí ouvindo pessoas contaminadas pela humanidade? Principalmente se ela ainda traz informações legalistas e religiosas. Isso vai começar a te contaminar. E vai criar dentro de você conceitos que desviam da tua verdadeira medida. Desvia-te de tua verdadeira medida. André, então como nos limpamos disto? A primeira é emprestar o teu ouvido ao som certo, ao Evangelho da Graça. E essa é essencial. Então agora você está sabendo de fato o que é o Evangelho da Graça. Amados, conforme eu falei, eu tenho pedido ao Senhor que se manifeste uma palavra igual a essa que você está ouvindo. E Deus manifestou. Então a fé não vem por fazer. Não é caridade, amado. Ajudar o próximo é bom. Fazer as coisas boas. Persigam isso na vida de vocês. Mas a fé é manifestada pelo ouvir. Então o nosso ouvir vira a boca. A boca de quem? Do homem espiritual. A boca do homem espiritual está nos ouvidos. Não é isso que vocês escrevem nos comentários? Olha, estou preparado, pode mandar o alimento sólido. André, eu vim aqui no seu canal porque eu sei que aqui tem alimento sólido. Não é isso que vocês escrevem? Então, em graça, o alimento não se come pela boca, se come pelo ouvido. Então tu tens que ouvir. Se você tem se alimentado pelo ouvido, está nutrido. Está preparado para discernir tanto o bem como o mal. Agora, aquele que não ouve o Evangelho da Graça, olha, esse está desnutrido. E o pior, pensa que está alimentado. O que vai acontecer? Na primeira provação que esta vida impõe, diz assim, opa, aconteceu isso aqui comigo? Deixa eu voltar aqui para os meus jejuns. Esse negócio de graça não dá certo, não. Deixa eu voltar aqui para os meus joelhos, porque estava tão bom. Deixa eu voltar aqui para as minhas novenas. Deixa eu voltar aqui para o culto de 7 semanas da vitória. Deixa eu lá passar o óleo busuntado na minha cara toda. É, abençoado. Na primeira, ó,
se manda. Então essa descontaminação é um processo que no fim vai destapar quem você é realmente. E como eu dizia no começo, nós temos uma medida. Cada crente tem uma medida. Veja o que disse o ressuscitado, nos mostrando as medidas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 13. Estamos quase encerrando, tá bom, abençoados? Tá aí. E se sobre este fundamento alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, aí eu botei aí uma reticência, tá bom? Não vamos falar dos outros, tá? Deixa os outros para lá. Porque os outros não são daqui. As outras medidas aí do versículo é para o sistema religioso. Vamos avançando agora. A obra de cada um será manifestada, ou manifesta. Porque o dia a declarará, pois pelo fogo será revelada. E a obra de cada um, qual seja, o fogo aprovará. Então, amados, a ideia de Deus é através dessa ciência que ele possa tirar a tua medida do que você realmente é, a qualidade do teu espírito. Muita gente vai falar assim, André, esse evangelho aí que você está pregando, isso é rudimento. Tem muita gente que vai falar isso, eu sei. Isso é rudimento, André, tá pregando rudimento. Amado, então deixa eu ficar com o rudimento aqui, tá? Eu prefiro ficar com esse rudimento do que inventar novidades. Já passei poucas e boas. Então essa medida, ela se manifesta. E Paulo a caracteriza como irmãos que possuem uma qualidade no espírito de ouro, de prata e de pedras preciosas. E quem é você, abençoado? O que você faz te indica quem você é. Por isso eu tenho insistido em te dizer, observa teus passos. Observa onde tu está andando, abençoado, porque se manifesta. Você está entendendo o nível especial de informação que você está recebendo nessa mensagem? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é isso, Sônia? Amados, você é uma dessas três medidas. És prata, és ouro ou és pedra preciosa? Agora o Evangelho da Graça é quem vai destapar estas medidas. Por isto que eu sempre peço ao Senhor, Senhor, me dê oportunidades para usar o Evangelho da Graça no meu dia. Eu sempre peço, amados. Se tem uma oração que sempre faço é essa, Senhor, me dá a oportunidade de manifestar o teu Evangelho. Eu fico pedindo. Aí acontecem, tá? Acontece algumas coisas estranhas aí. Acontece. Tem coisas estranhas que acontecem no meu dia que eu me assusta. Eu digo, Senhor, será que eu vou suportar? Ah, mas tu não pediu? Então, quando eu passo por aquele fogo, é que digo, poxa, eu não pensava que eu era uma classe tão especial de espírito. Amados, isso é tão bom. A vida da gente tem uns fogos aí, tem, abençoado. Mas esses fogos, esse fogo, é que nos identifica quem nós somos. É através dele. Por isso que no reino de Deus só entram os escolhidos, os que passam pelo fogo desta vida e continuam reinando em vida. Amados, aqui no reino, se você está ouvindo essa mensagem, está entendendo, aqui no reino só tem alta medida. Você é uma alta medida. Coloca aí, abençoado, fale com a tua boca, eu sou uma alta medida, glória a Deus, porque você falando isso, está glorificando a Deus. E aí quando tu passa pelo fogo, sai até iluminado, brilha mais ainda, porque isso vai te purificando. E esse é o fogo que nunca se apaga, porque estamos tratando da justiça de Deus para com seus filhos. Um dia aconteceu mesmo aí comigo, né? Eu estava atrasado aí para visitar um cliente e depois ainda tinha um outro encontro, um outro compromisso. E quando eu ia para esse cliente, o pneu do carro estourou, amados, estourou. Então eu desci do carro nervoso, comecei a falar um monte de palavras indizíveis. Olha bem, hein? Eu não posso nem repetir aqui as palavras que eu disse. Dei um chute no pneu.
Depois desse chute, meu pé ficou doendo uma semana. E aí todos que viram aquela minha reação daquele jeito, deve ter dito que cara descompensado, hein? Ele não sabe que um pneu fura porque ele tá assim. Ah, amados, depois quando baixou a adrenalina, coloquei a mão na consciência, disse nada a ver ter tomado aquela atitude. Não me aconteceu nada demais, tá bom, abençoado? Só que ao observar a minha atitude, aquele fogo queimou tudo. Sabe o que foi? Madeira, feno e palha. Claro, amados, isso é um pequeno exemplo. Um pequeno, diante das verdadeiras tempestades desta vida. Porém, é nos pequenos que a gente olha e diz, como eu tenho que mudar? Sim ou não? Depois aconteceu de novo. Eu repeti tudo de novo. Tô brincando. Queridos, pode até se manifestar pensamentos. Porque os pensamentos vêm e vêm querendo manifestar o quê? A carnalidade. Aí tu tem que estar atento. Porém, estas coisas é até fácil de identificar. Agora, e quando você pensa que está ouvindo o Evangelho da Graça e não é o Evangelho da Graça? Imagina só. Se mesmo ouvindo o Evangelho da Graça na sintonia certa, acontecem situações. Imagina quem não está quando é posto em situações. Vai se contaminar. E o pior do que escutar as mensagens tortas é produzir as mensagens tortas na vida, na sua vida. Aí você vai, por exemplo, achar que graça é caridade, como muita gente coloca. Graça é caridade. Vai colocar que graça é destapar a nudez do irmão. Tem canais em graça que é especialista em destapar a nudez do irmão. Canais de fofoca. Aí tu vai achar que graça é destapar a nudez do irmão. Aí vai colocar no Facebook, em nome de um pseudo combate. Então Cristo ressuscitado nos diz que tem que se limpar. Então limpemos-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, porque temos promessas. Amados, saibamos identificar com que tipo de espírito que aquele irmão está. Por isso que nós temos que discernir o bem e o mal. De repente aquele irmão está te trazendo contaminação para você. E o que você deve fazer é discernir. Lembra da última mensagem? Que a nossa função do canal aqui, a nossa função é discernir tanto o bem como o mal. Porque acontecem alguns problemas quando comes comidas estragadas. Tu fica contaminado por ela. Aí vem dois problemas. O primeiro é a contaminação daquilo que já está dentro de ti. Ou seja, a carnalidade se manifesta. E o segundo é a realidade da tua humanidade. E isso acrescentado às feridas que tivemos com tudo que nos aconteceu nesta vida. Por isso eu tenho batido nesta tecla. Há muita gente que tem que se curar, que não se deixa curar. Porque tem dado ouvidos a evangelhos sem graça. Temos que estar atentos a estas duas realidades que vivemos. Veja duas realidades. A realidade da humanidade, como eu disse, que sofremos influência de todos os lados, e ela traz a carnalidade, que pode nos conduzir até mesmo um corte mais severo da parte de Deus. E há a realidade dos filhos de Deus, da plenitude, daquela que no momento da angústia, do sofrimento, da descrença, tudo em ti vai reagir para te manter na confissão certa. E aí o que vai sair da tua boca, sabe o que é? É prata, é ouro e pedras preciosas. Tem pessoas, amados, tem pessoas tão especiais nesta vida que dá vontade de, quando vê, abraçar essa pessoa. Não é verdade? Não tem pessoas que é assim? Às vezes a pessoa nunca falou de Deus, nunca saiu Deus da boca da pessoa, mas dá uma vontade, né, de ficar perto dela o tempo todo. São pessoas trabalhadas por essa ciência e não sabem. Amado, mesmo que a tua humanidade invista contra você, você tem o poder dado por Deus, através desta palavra, de investir contra a carne, contra a humanidade e colocar ela no seu devido lugar.
Agora, para encerrar, amados, já falei demais. Para encerrar, veja qual a importância de ouvir o Evangelho da Graça. Vamos lá em Marcos, no livro histórico de Marcos. Jesus de Nazaré já falava isso. Marcos, capítulo 4, versículo 23 ao 25, que diz: Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Lhes digo também, olha só, olha o que ouvis. Já ouviu isso? Olha o que ouvis. Observa o que está ouvindo. Porque com a medida que medis, será medido. E ainda se vos acrescentará. Porque ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, ainda o que tem ou o que lhe será tirado. Vamos agora ao livro histórico de Lucas. Vamos ver Jesus falando de 3 medidas. Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21. É uma famosa parábola. Jesus falou sobre 3 medidas, tá aí, olha. Jesus, quando falava parábola, quando ele falava do reino, ele falava por parábolas. E estava falando do reino. E voltou a dizer: aqui comparareis o reino de Deus. É semelhante à lavadura que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas. Anota isso aí. Em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. Jesus usou 3 medidas para que possamos entender. Veja a parábola do semeador. Livro histórico de Mateus, capítulo 13, versículo 8, diz: Mas parte caiu em boa terra e deu fruto, que 1 a 100, outra a 60 e outro a 30 por 1. Jesus fala de 3 medidas, 100 por 1, 60 por 1 e 30. E para encerrar, abre no livro histórico de João. Veja de outra maneira as 3 medidas. Capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 5. João, capítulo 15, versículo 2 ao versículo 15. Que diz: Todo ramo que em mim não leva fruto, o tirará. E todo aquele que leva fruto, a primeira medida, amado, o fruto. Primeira medida, o fruto. Todo aquele que leva fruto, o limpará, para que leve o quê? Segunda medida, mais fruto. E a terceira medida, verso 5. Eu sou a vida, vós os ramos. O que permanece em mim e eu nele, este leva muito fruto. Você identificou aí nessa passagem as 3 medidas? Veja, fruto, mais fruto e muito fruto. Vou repetir, 3 medidas. Fruto, mais fruto e muito fruto. Amados, nós precisamos entender muito bem os motivos de Deus estabelecer o Evangelho da Graça e nos revelar para estes dias. É porque o mundo vai mudar à medida que essa palavra vai alcançando os eleitos para ela. Então ela tem que sacar o homem espiritual dentro de você, para que haja a mudança no mundo. Olha o que eu estou falando, queridos. Então sacar de dentro de você à medida que você é importante. Pelo menos sabemos que nós somos ouro, prata ou pedras preciosas. E tudo é bom, a tua medida é boa. E você não precisa ter inveja da medida do teu irmão. Porque a medida do teu irmão é do teu irmão, a tua é tua. O que sabemos é que se estamos aqui, possuímos boa medida, somos bom terreno. Eu vou terminar essa mensagem dizendo que esse canal é uma honra de Deus para as nossas vidas. Vou repetir. Esse canal é uma honra de Deus para as nossas vidas. E Ele mesmo tirará o melhor de ti. Deus vai te mostrar o que você é. Uma luz muito forte. Uma luz forte e intensa que tem que brilhar. Esse é você. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui.
Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.